Querido Deus e Pai, é no nome santo de Jesus, Senhor da glória, que eu te oro e te agradeço, meu Senhor, porque o Senhor, ó Pai, nos guardou durante a semana que passou, ó Deus. Obrigado, meu Senhor da glória, porque o Senhor nos permitiu hoje estar na tua casa, Deus. Somos gratos a ti, ó Deus. Te pedimos por aqueles, ó Pai, que não chegaram ainda na tua casa, que o Senhor aguarde e traga em paz em nome de Jesus. Guardando por esses caminhos, livrando de todo o mal, ó Deus. Abençoa, Deus, as famílias da tua casa, Senhor Deus. Abençoa, meu Senhor da glória, toda a programação desse culto, Senhor, que venha, Senhor Deus, ter um sentido, ó Pai, espiritual. E também, Senhor Deus, o agir do teu Espírito Santo, ó Deus, nessa tarde aqui na tua casa de oração, ó Deus. Vem, Senhor Deus, trabalhar em nossos corações. É no nome de Jesus, ó Deus, que eu te oro e te agradeço. Amém. Jesus sim vem do céu em glória, ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando o grande momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da
nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne, amém, glória a Deus, Deus abençoe, irmão. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vi o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Essa tarde nós podemos ver esse texto do Êxodo, que a gente pediu ao Senhor um texto da Santa Escritura para trazer nessa tarde para os irmãos como meditação, e o Senhor nos deu essa escritura do Êxodo, em que fala que o povo de Deus, irmãos, tem que obedecer, porque eles não foram destruídos com a praga da mortandade, porque obedeceram. Não é porque eles eram israelitas, não é porque eles eram povo de Deus, mas por causa da obediência ao Senhor, porque o Senhor havia dado a ordem que eles, quando matassem o cordeiro, eles passassem o sangue nos umbrais das portas e nas laterais, porque quando o anjo da morte atingisse o Egito, não atingiria a casa aquela casa que estivesse marcada com o sangue. Então, para nós, irmãos, isso é de grande importância, que cada família obedeça ao Senhor. Por isso que nós estamos cada dia pregando o Evangelho para os nossos, porque o que vai fazer a diferença é a obediência. Não é porque nós dizemos que somos crentes, que somos povo de Deus, não, é a obediência às leis e os estatutos do Senhor, porque Ele não mudou. Quando o anjo da morte passou, os israelitas foram livres, porque eles obedeceram. Amém, queridos? Que o Senhor em Cristo abençoe assim poderosamente cada família da casa do Senhor. Que nós nessa tarde possamos assim sentir a presença do Senhor poderosamente, porque Ele está aqui, e o que Ele espera é que nós o louvemos, que nós o glorifiquemos de todo o nosso coração, por gratidão a Ele. Nós iremos ouvir o ministério do louvor nessa tarde, em nome
nome de Jesus. Sabe, irmão, se você sentir desejo de dançar na presença do Senhor, dance para o seu Senhor. Se você sentir desejo de marchar, marche para o Senhor. Levantar suas mãos, levante, louve, exalte. Faça conforme o teu coração mandar, mas exalte o nome do Senhor, porque Ele merece. Glória a Deus. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Mais uma vez diga: quando a noite fria caiu sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará a digar, e me levará em ti confiar, e me levará em ti confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Diga: por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará a digar, e me levará em ti confiar, e me levará em ti confiar. Declare. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença, Senhor. Então eu direi,
Abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Glorifica o Senhor, igreja, vamos glorificar o Pai. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus postos, querem cruzar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez, ninguém vai impedir. Se decidido eu sou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Mais uma vez, diga. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar teus postos, irmão. Querem cruzar meus sonhos e me fazer existir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez, ninguém vai impedir. Se decidir eu sou, pois quem me prometeu é fiel, é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Segura só um pouquinho. Aleluia, Deus. Levanta tua mão pro alto agora, vamos levantar pro alto. Levanta tua mão pro alto, vamos louvar a Senhora agora. Eu tenho a marca da promessa. 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 Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos.
enche minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Mas quem vai apagar o cheiro que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? Ninguém vai impedir, se decidir eu sou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha parte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Diante dos meus olhos. Encontrei tudo novo, você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo, eu
enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Que é teu instrumento, Deus. É tua boca que se reservou para ser teu instrumento para falar de ti. Faz como o Senhor sempre fez, faz como o Senhor tem feito, que nós possamos dar ouvido à tua voz que vai sair da sua boca, Senhor. Que as preocupações da vida, que as lutas, as circunstâncias, como diz João, a soberba da vida, a cobiça dos olhos e a soberba da carne, não nos prendam, Senhor. Mas nós queremos vida. Nós queremos te conhecer, Senhor. Ter experiência contigo. Abençoa o teu filho em nome de Jesus. Nos abençoa, Deus, que nós possamos ter profundidade contigo. É isso que eu desejo, Senhor. Em o nome de Jesus, toda preocupação, tudo aquilo que possa ser interferência, Deus, toda seta, toda dificuldade, pensamento contrário seja repreendido agora em nome de Jesus. Caia por terra. E que a nossa mente seja levada cativa a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Boa noite, a paz de Cristo. Como o Herbert falou, meu nome é Reginaldo, sou casado com a Bia, que é minha esposa, e nós somos missionários hoje lá em Jocum, Fortaleza, é aqui perto, né, no Jacundá. E nós também fazemos parte da Igreja de Cristo, na nossa igreja local, na Igreja de Cristo do Jardim Guanabara, como também da Granja Portugal. Desde crianças, a gente nasceu nesse contexto de Igreja de Cristo. E para hoje, irmãos, eu queria que a gente lêssemos nossas Bíblias num texto tão longo, tão longo, que os irmãos podem ficar sentados. É em João capítulo 19. De tão longo que os irmãos podem ficar sentados. João 19. No versículo 30. Amém? Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Só isso, irmãos. Espírito Santo, o Senhor conhece e sonda os nossos corações. Deus, eu quero te pedir que o Senhor faça, Pai, a tua vontade, Senhor. Espírito Santo, nós não podemos fazer nada se não for o Senhor fazendo a nossa vida. Então, Espírito Santo, como o Herbert orou, Senhor, eu continuo orando, e essa oração nossa, Senhor, é que qualquer algo que queira impedir de a tua comunicação, a tua vontade, a tua palavra, o que o Senhor quiser falar conosco, queira impedir, Senhor, que caia por terra, vá para bem longe, Senhor. Qualquer preocupação, Senhor, e que somente a tua voz, Senhor, ela possa ser ouvida, Senhor. E nada, absolutamente nada venha impedir, Senhor, de nós compreendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nem que seja um chiado, Senhor, mas que isso não venha impedir de forma alguma, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Hoje, irmãos, nós estamos no culto da família e nós estamos falando aquele texto que leu, muito interessante. E também nós estamos falando sobre maturidade cristã. E existe um texto na Bíblia onde deixa bem claro para todos nós. Um texto onde faz parte da minha vida e da sua vida.
é algo que está na Bíblia, onde eu e você, nós não podemos nos esquivar esse texto. Nós não podemos esquecer desse fato, esquecer dessa realidade que aconteceu. E é o texto que fala sobre a morte de Jesus. E morte de Jesus é algo que é um pouco estranho, se você parar para pensar. Jesus, que é Deus, morre. Como pode um Deus que ele diz, venham a mim e tenham vida e vida em abundância, morre? Como que pode um Deus que dá a vida, um Deus que cria todas as coisas, ele morrer? E essa pergunta, ela é um pouco pertinente. Como? Por quê? Para quê? Por que ele morreu? E o que isso tem a ver com a minha vida enquanto eu caminho com Cristo? E o que isso tem a ver com a minha vida quando eu não tenho Cristo? O que isso tem a ver? E nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele vai tratar desse assunto sobre a morte, sobre o julgamento de Jesus. E vai ser sobre isso que a gente vai estar conversando hoje. E o que a gente sabe, irmãos, é que quando Jesus Cristo ele morreu, ele foi feito, o julgamento ele foi feito de forma mal, de forma ruim. Ele foi feito de um julgamento estranho. Jesus ele morreu, ele foi condenado, ele foi crucificado através de devido a um conluio mau, cruel, através de um organismo ruim, através de uma quadrilha mesmo, de autoridades religiosas judaicas e autoridades romanas. E Jesus, ele vivia no contexto de Israel. Então ele foi vítima desse conluio, dessa junção de autoridades do mal. E acontece que Jesus Cristo, ele era considerado um criminoso religioso para os fariseus, para o sumo sacerdote, para os escribas, para todo o sinédrio. E por que Jesus era considerado um criminoso? Porque o próprio Jesus Cristo, ele disse que era filho de Deus. E se ele era filho de Deus, se ele era o Messias que havia sido prometido ao povo de Israel, desde muito antigamente, ele estava se dizendo que era Deus. E os religiosos, os sumos sacerdotes, fariseus, saduceus, escribas e todo o sinédrio, o condenavam por ele fazer tais tipos de afirmações. Porque você, Jesus, você é de Nazaré, nós sabemos quem você é. Como que você diz que é o Filho de Deus? Isso é um pecado de blasfêmia. Então, as autoridades religiosas, elas condenavam, elas criticavam, elas realmente tinham essa afirmação de que Jesus falava como uma blasfêmia. Só que nós não podemos esquecer que nesse contexto, o Israel, a Palestina, na época que Jesus viveu, ela estava sob o controle do Império Romano. E ela era como se fosse uma colônia do Império Romano. E como colônia do Império Romano, Israel, toda a Judéia, toda a Galileia e toda essa região não podia executar pessoas de forma alguma. Porque quando os escribas e fariseus, quando os religiosos, as autoridades judaicas diziam que Jesus tinha que morrer porque ele estava blasfemando, a consequência do que eles queriam fazer era matar Jesus. Mas eles não podiam fazer isso, porque como eles eram colônia de Roma, eles não tinham poder de executar Jesus. Então os mestres da lei, os saduceus, as autoridades religiosas, acabam que manipulam e transformam informações. Eles vão até a autoridade romana que vivia na Palestina, que era Pilatos, e deturpam as situações. Autoridades religiosas dizem para Pilatos que Jesus Cristo, ele estava se dizendo que era rei dos judeus. E porque ele era rei dos judeus, ele estava questionando a autoridade de César. E os judeus, as autoridades religiosas, transformam Jesus de um criminoso religioso para um criminoso de sedição. Alguém que era rebelde, alguém que estava se contrapondo ao Império Romano. Então os religiosos manipulam, distorcem. E porque agora Jesus estava sendo considerado um rebelde contra o Império Romano, autoridades religiosas judaicas, junto com o Império Romano, na representação de Pilatos, condenam Jesus. Pilatos manda açoitar Jesus, manda castigar Jesus. E Jesus é levado, castigado, ao ponto que o próprio Pilatos,
quando é levado até Pilatos, Pilatos diz assim: eu não vejo nesse homem acusação alguma digna disso. Mas ele ainda deu a possibilidade de libertar Jesus, porque estava na Páscoa. E Pilatos pergunta: quem eu solto, Barrabás ou Jesus? E todas as autoridades religiosas, mas que incitaram o povo, diziam: solta Barrabás e crucifica Jesus. Então você vê que Jesus, ele foi uma vítima de um conluio, de uma organização do mal mesmo, cruel, entre autoridades religiosas e autoridades romanas. E se a gente para pensar nisso, a história ela é muito mais complexa por uma coisa simples, que Jesus, se você vê para pensar nos últimos evangelhos, no final do evangelho de Mateus, no final do evangelho de Lucas, no final do evangelho de Marcos, no final do evangelho de João, Jesus Cristo, ele parece que é jogado para lá e para cá, entre várias pessoas. Começa quando Jesus está no Jardim das Oliveiras. Jesus está no Jardim das Oliveiras junto com seus discípulos. E até que no Jardim das Oliveiras chegam soldados do templo e chegam até Jesus e pegam Jesus Cristo, o tiram lá da comunhão com os discípulos. E do Monte das Oliveiras, eles levam Jesus até a casa de Anás. Anás, ainda de noite, leva Jesus para a casa de Anás. E Anás era o antigo sumo sacerdote que existia. E lá Jesus é questionado naquela casa de Anás, ainda naquela noite. Jesus é de novo maltratado, de novo é espancado. E Jesus tiram da casa de Anás e levam Jesus para a casa de Caifás. E na casa de Caifás novamente ele é questionado e novamente envergonham, humilham, maltratam Jesus. E da casa de Anás são levados para o pretório, onde fica Pilatos. E de novo Jesus é açoitado. E Pilatos vê que não é muito da região dele, e vê que Jesus era natural da Galileia, e manda para Herodes. Herodes vê Jesus Cristo, e Herodes vê que não dava e manda de novo para Pilatos. E Jesus ele é jogado de um lugar para o outro. Jesus Cristo, aquele que é o Deus de toda a terra, aquele que criou todas as coisas, aquele que existe desde antes da fundação do mundo, aquele que estava desde tudo, ele foi vítima de organizações, de quadrilhas, de grupos maus, cruéis, que estavam pensando nos seus próprios interesses mesquinhos. Jesus ele é jogado de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Jesus, aquele que criou todas as coisas. Mas se nós fizermos um olhar atento sobre isso, se a gente olhando assim superficialmente, a gente só vai pensar que Jesus Cristo foi apenas uma vítima qualquer. A gente vai pensar que Jesus Cristo foi apenas um doidinho qualquer, um coitadinho, que por muita injustiça ele foi feito tudo isso, ele foi massacrado, ele foi sofrido. Nós vamos pensar que Jesus Cristo ele foi simplesmente omisso, ele foi como uma bola que foi jogada de um lado para o outro, onde se pode fazer gato e sapato e o que quiser com ele. Nós pensamos que Jesus é apenas uma vítima, alguém que é vitimizado, coitado, sofrido, fraco, sem poder, sem autoridade, sem fortaleza alguma, como alguém que nem sequer parece aquele que criou todas as coisas. E essa é a imagem que muitas vezes nós temos de Jesus no contexto quando ele morre, no contexto quando ele é crucificado. Nós temos a imagem de Jesus forte, poderoso e vitorioso quando ele anda sobre o mar. Mas nós muitas vezes vemos Jesus na crucificação como um mero coitado, alguém fraco, alguém qualquer. E muitas vezes é essa imagem que na nossa cultura brasileira, que é uma cultura muito católica ainda, passa para nós. Qual a imagem de Jesus na cruz? Claro que uma pessoa que está na cruz, ela sofre muito. Mas qual a imagem que mais é cultivada de Jesus? Como aquele que é um coitado sofrendo o tempo todo. Mas se nós fizermos um olhar atento, nós vamos perceber que Jesus já não é tão fraco assim como nós imaginamos que ele é. Jesus Cristo ele é muito mais forte do que nós podemos pensar. E Jesus Cristo, ele é um homem que tem muita autoridade e poder.
No Monte das Oliveiras, no João 18, vai dizer o seguinte: Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou. Quando os soldados vieram até os Montes das Oliveiras, chegaram onde os discípulos de Jesus estavam, e Jesus pergunta para os soldados: a quem vocês estão procurando? E os soldados dizem: Jesus de Nazaré. Responderam eles, e Jesus respondeu para eles: sou eu. Sou eu. Interessante, irmãos, que sou eu sou, é um nome que é muito antigo na Bíblia. É um nome que já existia desde o começo, ainda nos 5 primeiros livros da Bíblia. Quando Moisés se encontra com Deus, quando Moisés vê aquela sarça ardente queimando, ele olha e vê aquilo, e Deus diz: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. E Deus fala para Moisés para libertar o povo, e Moisés diz: Senhor, mas quando me perguntarem quem é você, Deus diz: diga que o eu sou me enviou. Diga que o eu sou me enviou. E quando Jesus Cristo, ele vai até os soldados, pergunta a ele: quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré? Jesus diz: eu sou. Olha o que acontece com os soldados. Os soldados, eles recuaram e caíram por terra. Irmãos, quando Jesus diz eu sou, ele está dizendo que ele é o Yahvé. Ele está dizendo que ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo que ele é o próprio Deus, que ele tem todo o poder, que ele é o que criou todas as coisas. E esse poder desse nome é tão forte, tão poderoso, que os soldados retrocedem e caem diante desse nome, porque o eu sou é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo não é apenas um coitadinho, ele é o grande eu sou. Ele é o que criou todas as coisas. E Jesus Cristo, ele sai do Monte das Oliveiras e ele vai para a casa de Anás. E quando chega na casa de Anás, o sacerdote pergunta a ele, e olha o que Jesus disse: eu falei abertamente ao mundo todo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disso em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. Jesus Cristo tem tanto poder e autoridade, porque quando ele está diante de um dos sumos sacerdotes que já foi, ele diz: se você quer saber o que eu disse, vai perguntar às pessoas que me ouviram. Vai perguntar a eles, pergunte a eles. Eu não consigo conceber Jesus Cristo como um coitadinho, quando diante de Anás e de vários religiosos, ele diz: pergunta àquelas pessoas a quem eu falei. É tão verdade que, se você continuar lendo esse texto, você vai ver que as próprias pessoas, a partir do momento que Jesus disse isso, agrediram Jesus. Jesus não é um coitadinho. Jesus sai da casa de Anás, vai para a casa de Caifás. E quando ele está na casa de Caifás, o próprio Caifás pergunta a Jesus e diz o seguinte: Jesus, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo? E Jesus diz: tu dizes. Tu dizes. Quando ele estava perante todo o sinédrio, ainda cedo da manhã, no dia que ele ser crucificado, Caifás pergunta: tu és ele? Diga-me para mim se tu és Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele diz: tu dizes. Tu dizes. Jesus não foi um coitadinho. Jesus sai da casa de Caifás, é mandado para a casa de Pilatos. Pilatos vê que é Galileu, manda para Herodes. E quando ele chega a Herodes, que era o rei no contexto de toda a Judéia, e Herodes vai, fica animado, querendo saber o que era aquilo. Jesus está aqui, o que faz milagres, eu quero ver. E Jesus fica em silêncio, porque ele não queria fazer da sua presença simplesmente como um motivo para ser tripudiado. E Herodes tira Jesus e manda ele de volta para Pilatos. E Pilatos pergunta, e olha só o que Pilatos vai dizer para Jesus. E voltou para dentro do palácio, e olha só. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. E Pilatos falou: você se nega a falar comigo? Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? E sabe o que Jesus responde?
não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Quando está diante de Pilatos, Pilatos diz o seguinte: Jesus, fala alguma coisa. Porque tu está falando é com Pilatos, o representante do maior império que a humanidade já viu. Tu está falando com alguém que representa o Império Romano, aquele que conquistou quase toda a terra conhecida desde então. Tu está perguntando é para mim, Pilatos, eu tenho o poder de te dar a vida e de te matar, porque eu sou o maior império, o maior governo dos homens que já se viu. E como tu se permites a ficar assim calado? É isso que Pilatos está perguntando para Jesus. E Jesus diz: não tem nenhuma autoridade que você tem que não tenha sido lhe dada dos céus, porque a autoridade maior é de Deus, e Ele era Deus. Então Jesus não é simplesmente um coitadinho, irmãos. Ele não é, Ele jamais vai ser, Ele nunca será. Mas Jesus Cristo, Ele também é um homem cheio de poder. Se você vai ver lá no Evangelho de Lucas, quando de meio-dia a 3 da tarde, quando Jesus morre, toda a terra se encheu de profunda escuridão. Como pode todo o mundo natural, tudo aquilo que é físico e visível aos olhos, modificou-se, ficou tudo escuro, porque o Rei da Glória estava sendo morto. Ele não é um Zé Ninguém. Ele tem efeitos colaterais sobre tudo. E o mundo natural deu visibilidade a isso. Toda a terra ficou escura. Mas se não bastasse isso, Ele também tem um poder que é sobrenatural. Os evangelhos citam isso, que quando Jesus Cristo morre, na sua morte, os sepulcros foram abertos e os santos que estavam mortos ressuscitaram. É um poder sobrenatural, além de qualquer compreensão. Como que quando uma pessoa morre, os sepulcros são abertos e pessoas vivem? É um poder descomunal. É um poder além de compreensão, além da nossa imaginação, além do que a gente pode pensar, além daquilo que a gente pode imaginar. Porque Jesus Cristo, Ele é essa pessoa que tem autoridade e tem poder. Ele não é um coitadinho. Ele não é, nunca foi e jamais será. Fora isso, ainda tem as profecias. No próprio livro de João, no versículo 19, quando Jesus está na cruz, está sendo crucificado, existe outra história que o Evangelho nos conta. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada deles, restando a túnica. Esta, porém, olha só isso, a túnica era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Irmãos, Salmo capítulo 22, Salmo messiânico. Em outro momento leia os Salmos capítulo 22. É um salmos que descreve, cita o que acontece com Jesus Cristo. E lá está profetizando que tirariam sortes. E foi isso que aconteceu, sortes. O Velho Testamento está rico, cheio de evidências, profecias, declarações de o que vai acontecer. E Jesus Cristo, Ele segue todo o script montado do que era para ser feito. Jesus Cristo segue o script do plano perfeito que Deus fez. Ele é moído pelas nossas iniquidades, Ele é transpassado, é tirado sortes das suas roupas. É engraçado, irmãos, que a túnica que ele estava usando era uma túnica que não havia costura, que era tecida de alto a baixo. Irmãos, quem usava esse tecido era o sumo sacerdote. Quando Deus constituiu o povo de Israel, fez o tabernáculo, essa era a roupa do sacerdote, do sumo sacerdote. E Jesus estava usando uma roupa similar àquela que o sumo sacerdote usa. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia é tão rica em detalhes. Ela tem tanto, Deus, Ele tem tanto prazer em deixar tão claro aquilo que Ele quer. Tão claro. Que, irmãos, quando isso é citado aqui no Evangelho, está falando que o próprio Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro perfeito que é sacrificado. E Ele ao mesmo tempo é o sumo sacerdote que leva o sacrifício.
Ele é o sumo sacerdote perfeito que Hebreus fala, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é esse sacerdote perfeito, mas ele é o Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo. É isso que João Batista, quando olha Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque ele é o Cordeiro perfeito, o sumo sacerdote perfeito, para tirar o pecado do mundo. E é isso. As profecias, a Bíblia toda estão falando dele, desse momento, dessa crucificação. Então, irmão, Jesus, ele não é uma vitimazinha. Jesus, ele não é um coitadinho. Ele não é vítima de um sistema cruel. Ele não é simplesmente alguém que, pelas circunstâncias do acaso, das casualidades, foi pego. Não é. Jesus Cristo, ele é o Deus Todo-Poderoso, e ele escolheu se submeter a isso. Ele escolheu ser passado de um lugar para o outro, ser chicotado, ser sacrificado, ser torturado, ser crucificado e tantas outras coisas ele escolheu. Agora a pergunta que fica é: por quê? Para quê? Por que que o Criador de todas as coisas, o Verbo que se fez carne, que habitou entre os homens, por que que ele escolheu fazer isso? Por que que ele decidiu: eu quero fazer isso? João Batista, como eu já falei, ele disse, quando vê Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, eu e você, sem exceção, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Eu e você, nós somos pecadores. E nós somos pecadores não simplesmente porque eu cometo atos pecaminosos. Você não é pecador simplesmente porque você comete atos pecaminosos. Você não é pecador simplesmente porque você fofoca, porque você rouba, porque você mata. Eu não sou pecador simplesmente porque eu fofoco, porque eu mato, porque eu roubo. Mas eu e você, nós somos pecadores porque nós estamos debaixo de uma condição de pecado. Desde um dia que Adão pecou, Eva pecou, onde a queda aconteceu, nós estamos debaixo de uma condição debaixo, sobre o pecado, dentro do pecado. Mas Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, a Trindade perfeita, elas já se precaveram essa situação. Quando Adão e Eva, eles pecam, Deus vai falar com eles e disse que o descendente da mulher surgiria alguém que pisaria a cabeça da serpente. Eu e você, irmãos, nós somos pecadores. E esse pecado que habita em nós, nessa condição que eu e você nós vivemos, é uma condição que nos separa de Deus, que coloca entre Deus e nós um abismo sem medida, um abismo profundo, distante, onde eu e você não temos condições alguma, pela nossa própria força, de conseguir fazer a ponte para chegar até o outro lado. E Romanos vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os nossos melhores atos são como os trapos de imundícia. Os nossos melhores atos. Nós estamos sob essa condição de pecado. Mas Deus, a Trindade perfeita, deu a solução para isso. Que foi o sacrifício de Cristo na cruz. E quando Ele morre na cruz, Ele diz: está consumado. Está consumado. Significa que está realizada a obra do Senhor. Está realizado aquele ponto que nos conecta aos céus. Está realizado a graça perfeita sobre nós, onde a cruz, ele é a ponte que nos guia e nos leva e nos une com o céu. Está feito. E Jesus, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o nosso pecado não é mais impedimento para nós estarmos conectados com Deus. Porque quando nós recebemos o senhorio de Jesus, nós não simplesmente deixamos de pecar,
mas nós simplesmente temos a nossa vida junto com a vida de Deus. Onde nós somos justificados, onde nós somos declarados justos, onde brota em nós um mover e um trabalhar do Espírito Santo a cada dia nós sermos mais parecidos com Jesus. Porque nós somos, irmãos, quando nós recebemos a Jesus, nós somos filhos de Deus. E o pecado já não separa, o pecado já não mais impede. Mas, irmãos, e Jesus, quando nós pecamos e Ele vem à nossa vida e nós o recebemos como Salvador, nós somos livres, nós somos perfeitamente libertos. Nós não estamos mais presos nas correntes do pecado. Nossos membros já não são mais instrumentos de justiça, mas são instrumentos de justiça, onde a morte já não domina sobre nós, mas sim o Espírito do Senhor habita em nós. O apóstolo Paulo vai dizer que ele colocou o Espírito como selo na nossa vida, para dizer a quem nós pertencemos como filhos de Deus. Ele fez isso, Ele fez isso, Ele fez isso. Romanos 8:1 vai dizer: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio dele a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Irmãos, um outro fato que acontece quando Jesus Cristo está lá, quando Jesus Cristo morre, os evangelhos dizem que o véu do templo se rasgou. Irmãos, para quem não sabe, o véu do templo, quando existia o templo e o próprio tabernáculo, ainda lá nos primeiros cinco livros da Bíblia, o véu é que separava o lugar santo do lugar santíssimo, porque era no lugar santíssimo onde estava a presença real, pura, perfeita, clara, visível de Deus. E o texto diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não se rasgou de baixo para cima, nem nas laterais, mas se rasgou de alto para baixo. Por quê? Porque Deus tomou a iniciativa de nos cortar tudo aquilo que nos separava dele. Deus tomou essa iniciativa através de Jesus Cristo. Deus tomou essa iniciativa através do Cordeiro perfeito que foi sacrificado, para que nós podemos ter contato direto com o Senhor. E eu e você, como alguém que já recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, irmãos, eu e você, nós temos acesso direto à sala do trono de Deus. Eu e você, não há nada que você possa fazer para querer conquistar a presença dentro do trono, diante de Deus, porque quem conquistou para você foi o Cordeiro perfeito. Foi o Cordeiro, não foi você. Eu e você, nós temos acesso direto quando nós oramos, nos curvamos para adorar o Senhor. Eu e você, nós temos acesso direto a isso. Irmãos, em Efésios 1 vai dizer o seguinte: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Irmãos, esse texto diz que Deus, Ele nos adotou como filhos. Irmãos, Deus, Ele nos adota como filhos por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Por causa que o pecado que estava sobre nós já não é mais separação entre nós e Deus. Porque nós somos livres. Porque nós somos livres, porque o pecado já não nos domina mais. Deus nos adota como filhos amados. Irmãos, não sei porquê, mas Deus quis e quer, deseja, e é isso, que eu e você não simplesmente vivamos numa igreja, simplesmente não tenhamos ritos religiosos, num contexto religioso, mas Deus nos chama para sermos filhos dele, porque a vontade dele é que nós sejamos adotados como filhos, pertencentes a uma família global, de todo o mundo, em todas as gerações, em todas as épocas, onde ele é o pai, nós somos filhos, nós somos irmãos, nós pertencemos a uma família. Deus, Ele morreu. Para que Cristo se submeteu a tudo isso? Porque Ele ama especificamente você. Especificamente.
Deus simplesmente não ama aqueles, ou ama alguns. Não, Ele ama especificamente você. E porque Ele ama especificamente a você, foi que Ele se submeteu a tudo isso, o Criador do Universo. Especificamente. Não é alguém que está do seu lado, não, é especificamente você. E porque Ele ama especificamente você, Ele se submeteu a tudo isso, para que o abismo que nos separava dele já não existisse mais. Porque a graça de Deus preenche todo o buraco, toda a fenda que nos separava dele. A graça de Deus. Irmãos, eu escutei uma frase, irmãos, que diz o seguinte: que pecado não se explica, pecado se paga. E Cristo pagou para mim, Cristo pagou para você o pecado, o preço que Ele levou na cruz do Calvário. Jesus Cristo fez isso. Jesus Cristo. E a mãe em 1 João, irmãos, em 1 João 3:1 vai dizer: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados seus filhos, e de fato nós somos. Irmãos, esse texto está falando sobre o amor de Deus, esse amor específico que Deus tem para você. Irmãos, e a vontade de Deus, irmãos, não é que eu e você não tenhamos uma vida, que simplesmente nós tenhamos uma ideia de Deus, onde eu e você tenhamos só um conceito de Deus. Se a gente vai para a nossa cultura lá fora, o que dizem? Que Deus ama. E é verdade, Deus ama a todos. Deus ama a todos, Deus ama. Se você vai na escola, existe essa noção. Se você vai para a igreja, todo mundo tem essa noção de que Deus ama, Deus ama, Deus ama. Mas Deus, Ele não chamou eu e você para que a gente simplesmente viva uma ideia, uma abstração, um conceito, uma ideologia, uma imaginação de que Deus é amor. Só porque existe escrito em letras numa Bíblia, não é só para isso que Deus nos chamou, para saber que está escrito na Bíblia. Deus nos chamou para nós não simplesmente saber, mas experimentar o amor dele. Pai, sem Ti nós não podemos fazer nada, Senhor. Sem Ti nós não podemos fazer absolutamente nada, Senhor. Porque as coisas mais boas de nossas mãos, as nossas melhores obras, Senhor, são como trapo de imundície. Mas, Senhor Deus, o Teu sacrifício na cruz é suficiente, Senhor, para deixar a gente mais alvo do que a neve, Senhor, para deixar nós tão mais transparente, resplandecente, Senhor, do que qualquer lavadeiro do mundo poderia fazer. Ah, Senhor, ainda que hoje, Senhor, ainda que o pecado faça isso com a gente, a Tua cruz nos libertou, a Tua cruz nos limpou, a Tua cruz nos deixou completamente novo, porque lá em Apocalipse 19 vai dizer que as nossas boas obras, Senhor, é que vão fazer a costura, Senhor, do vestido da noiva, Senhor. Ah, o Senhor é que transforma, Senhor, as nossas obras ruins, Senhor, por causa do Teu sangue, por causa do trabalhar do Teu Espírito, Senhor, em obras dignas, Senhor. Senhor, não nos deixa-nos, Pai, nós não experimentarmos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. Senhor, não permite, Senhor, brota, Senhor, em nós um coração. O Teu Espírito faz em nós tanto o querer como agir, e que o Teu Espírito, Senhor, haja no nosso coração, haja fortemente, que Ele venha como vento impetuoso, que Ele venha como uma brisa suave, que Ele venha como muitas águas, como um óleo, Senhor, como um óleo de cura, e traz em nós, Senhor, não simplesmente o querer, mas o agir, o querer e o efetuar, Pai. Espírito Santo, brota em nós, Senhor, brota em nós, Pai. Espírito Santo, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, Pai, a nós não ficarmos estigmatizados, achando, simplesmente lambendo as nossas feridas, simplesmente lambendo as nossas dores, Senhor, mas sabendo que o Senhor é o Senhor que cura, o Senhor é o Senhor Deus que restaura, o Senhor é o Deus que dá vida nova, o Senhor é que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviareis. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ah, Senhor, Espírito Santo,
Faz, Senhor, na nossa vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Espírito. Em nome de Jesus, Espírito. Irmãos, eu queria fazer 2 orações. A primeira oração é para você que até hoje você não conhece a Jesus. Até hoje você não entregou sua vida a Jesus. Ou se você já esteve na casa do Senhor e foi para longe. É o que a gente chama de desviado. Eu queria saber se você realmente quer novamente experimentar a plenitude desse amor, desse contato com o Senhor. Eu queria que você levantasse a sua mão. A segunda oração que eu vou fazer é para você mesmo, todos que estão aqui. Talvez você tenha andado triste, desencorajado. Talvez você possa ter revisto nessa pregação hoje e visto que você vacilou pra caramba, que você tem dado mais importância ao Instagram e ao WhatsApp do que a palavra. Você que percebeu que você nem sentado à mesa do Pai para poder experimentar esse amor dele, experimentar essa profundidade dele. Eu queria que você mesmo no seu lugar, você ficasse aí e orasse ao Senhor e pedisse para que Ele mesmo enchesse a sua vida, que você realmente levasse e conduzisse a você a esse amor mais profundo. Espírito de Deus, faz, Senhor Jesus, transporta nós para você. Senhor Deus, o Senhor sabe, Pai, o Senhor sabe que nós somos pó e que nós somos nada, Senhor, sem Ti. Ah, Senhor, como ao cheiro das águas brotará e como planta nova florescerá. Ah, Senhor, que cada dia nós sejamos como plantas novas, Senhor. Cada dia em Te conhecer, em conhecer Você como um Pai perfeito. Em nome de Jesus, Pai. Que nós não venhamos a nos contentar com o leite do Teu não conhecimento, mas nos venhamos ser abastecido a cada dia com o alimento sólido da Tua paternidade, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. A gente vai soltar o hino, né? Depois vai embora quem quer ir embora. Irmãos, essa Semana Santa tem um retiro na Jocum. Vocês podem pegar informação com o Reginaldo. 3 dias, R$50, almoço, café e janta, R$50 e 1 quilo de alimento. No retiro do pastor Antônio, no Parque Iracema, a diária é R$30. Pode ir lá passar a diária. Lá na Jocum não tem piscina, né? Não tem, mas tem campo. Agora, lá no retiro tem piscina, e onde a gente vai batizar, e outras igrejas vão estar lá também. Talvez até a Tamatanduba estará conosco. Então, se você quer passar um dia lá no retiro do pastor Antônio, eu vou passar o endereço para todo mundo no grupo, e para quem não está no grupo, manda uma mensagem para mim que eu mando para você. É R$30 a diária. Eu acho que no domingo, como vai só até o meu dia, quem for e querer almoçar lá, eu vou ver quanto que é só o almoço, né? Só o almoço. E quem não quer também pode ir lá e voltar, né? Não precisa comer, né? Então a gente vai ver isso. O Senhor veio pelos pecadores, mas Ele voltará pelos arrependidos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esse dia. Nós Te agradecemos. Nos dá uma semana de paz. Nessa semana o mundo lembra da Tua Páscoa. Trocaram a Tua ovelha, o cordeiro, por um coelho, Deus, e o Teu sangue por chocolate. Mas, Senhor, nós estamos aqui para dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus.
e que onde tem o seu sangue, a morte pula por cima. Ó Deus, todas as casas que confessam o teu nome, Senhor Deus, todos os joelhos se dobrarão. Senhor Deus, eu não sou mais bastardo, eu sou filho. Nós somos filhos, porque o Pai me adotou, o Pai nos adotou, e nós somos livres, temos autoridade. Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu servo, que o Senhor dê graça a ele e a sua esposa Beatriz, ó Deus. Em o nome de Jesus, agradeço por ela, pela vida dela, pelos irmãos daquela casa missionária, Deus. Abençoa o Peter, abençoa, Senhor, todos os que estão ali, os obreiros, Senhor Deus, os que servem, Senhor Deus, em o nome de Jesus. A tua graça, Senhor Jesus, o teu amor, Deus Pai, e as tuas ricas consolações seja conosco, sobre nós e sobre toda a igreja, e toda a igreja diz... Não saia daqui sem abraçar alguém, se desejar semana boa para ele. Talvez só verá alguns no domingo. E aí vamos soltar o louvor.